Boa noite! Estamos aqui para mais uma live para falar com os ansiosos e estressados de plantão. Hoje a nossa live é com esse tema. Já já vou esperar aqui o João me pedir ali o acesso para a gente começar a live, que hoje é em parceria. Já aceitei aqui, João. Acho que agora vai. Boa noite. Boa noite. Boa Tudo noite a bem? todos aí. Deixa eu ver se o som tá legal aqui. Tá me escutando bem? Estou te escutando bem, você está me escutando bem também? Também, bem tranquilo. Pessoal que está Maravilha. entrando aí, verifiquem se está todo mundo ouvindo. Boa noite, Sandra. Sempre bem presente aqui na nossa live. A Sandra é uma apoiadora aqui do nosso canal, está sempre acompanhando a gente. Então, quem está entrando, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Quem quiser já compartilha essa live, diretamente aqui do nosso perfil para os seus amigos. É uma live que sempre vai agregar alguma coisa na tua vida. Então, compartilha para mais pessoas virem para cá. Vamos começar, João, com as apresentações de praxe, né? As formalidades. O pessoal que está aqui, alguns já me conhecem, outros eu tenho certeza que não, que também vem do teu público, do teu perfil, né? O meu nome é Mainara, eu sou terapeuta aqui em Jaraguá já há mais de 8 anos, atendo presencial, atendo online. E estou sempre engajada aí na busca de as pessoas serem menos ansiosas, menos depressivas, menos estressadas. Porque esse é o nosso papel enquanto terapeuta e também enquanto ser humano nesse mundo aí que está mostrando para a gente cada vez mais essa necessidade, né? Quem está aqui que me conhece, mas não conhece o João vai falar um pouco dele agora. Bom, boa noite a todos aí, grato pela oportunidade, né, de compartilhar um pouco, né, dessa jornada com vocês aí. Já fizemos algumas lives há muito tempo atrás, né, mais na época da pandemia, que também o pessoal estava com um nível de estresse bastante elevado, né? E, enfim, né, vou me apresentar novamente. Eu sou João Ricardo, eu sou natural do Rio Grande do Sul, já estou há muito tempo em Jaraguá do Sul. A minha formação acadêmica, né, na área de engenharia, mecânica e metalúrgica, também em ciências sociais, economia, administração. Trabalhei com representação comercial há muito tempo, né? Isso está na veia, no sangue, né? Origem árabe por parte de pai. E esses relacionamentos sociais sempre me induziram, né, em buscas de uma melhor compreensão, não só das relações, né, mas também da própria questão existencial que eu já tenho desde pequeno, né, desde que eu me lembro assim da tenra infância, muitos questionamentos, né, que eu acho que todos nós temos, que são aqueles questionamentos que são permanentes, né, durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa vida, né, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, o que que acontece depois, enfim, né? Mas falando sobre essa questão da formação acadêmica, né? Ela me ajudou muito na questão da abordagem mais racional do tema, das questões psicológicas, né? Buscando sempre um fator energia que tivesse ligado a esse tipo de situação, né? O estresse, nós vamos falar muito sobre o estresse aí no decorrer da palestra, ele tem muito a ver com essa questão energética, né? E essa busca existencial me fez também trilhar vários caminhos, né, desses estudos, né, da psicologia, né, da parapsicologia, da biopsicologia, né? Estive na Fundação Logosófica também, enfim, em várias jornadas existenciais, muita experimentação, muito estudo, e que surgiu basicamente por causa de um colapso que eu tive, né? Que acelerou esse processo, né? O colapso foi um estresse fisiológico, eu fui parar no hospital e aí durante uma semana eu fiquei off, né?
refletindo sobre a vida, né, sobre tudo aquilo que tinha acontecido e da falta de conhecimento que eu tinha, de como administrar os meus processos fisiológicos, psicológicos, né, e também justamente acelerando ainda mais esses processos existenciais, né? Pois eu tive quase na iminência de partir, pelo menos foi essa a sensação, e aí, né, a gente não pode postergar mais aquela história do, pô, para onde será que eu vou, né? O que eu deveria ter feito aqui que eu não fiz, ou o que eu fiz que não deveria ter feito. Enfim, foram surgindo mais intensamente essas questões, e aí eu fiz toda uma jornada em paralelo com a minha atividade profissional, e é isso que é bom a gente colocar aqui, porque a gente tem muito esse costume de terceirizar essa questão do tratamento da saúde, né? Achando que vai ter sempre um profissional que vai nos atender, que vai nos dar a pílula mágica, que a vida vai continuar como era antes, depois né, de alguma doença, de alguma enfermidade, e também na questão transcendental, né? A gente se satisfaz com muitas respostas que determinadas instituições religiosas nos dão, né? Mas sempre tem muitos outros questionamentos que surgem, muitas dúvidas, né? E nós temos todo esse direito de duvidar e de tentar compreender, internalizar através do autoconhecimento, né? Da autopercepção. Então é mais ou menos por aí essa jornada e que a gente gostaria de compartilhar com vocês aí, tá? Então, eu conheço o João já há bastante tempo, nossas histórias já se encontraram na parapsicologia, já se encontraram na numerologia, a gente tem aí assuntos em comum, porque os terapeutas são assim, eles trilham caminhos muito parecidos, né? Ninguém é terapeuta se não trabalhar sobre si, porque não vai ajudar outra pessoa se não fizer a sua parte. E muitas vezes é esse caminho difícil que a gente vai empurrando, vai deixando que leva a gente para uma crise de estresse, para um transtorno ansioso, que seria só uma ansiedade, mas a gente vai deixando, então se transforma num transtorno, né? Os burnout da vida, que às vezes você não quer se ausentar uma semana, mas você empurra aquilo, então você vai se ausentar 90 dias dentro do burnout, né? Porque ninguém brinca com o estresse, uma hora ele encontra a gente no caminho. E aí surgiu a ideia, né, a partir do que a gente está vendo aí nas nossas realidades desde 2020, mas na verdade essa aceleração mental que a gente está tendo, essa correria, essa vida agitada e acelerada, já vem desde o ano 2000, quando a internet entrou, quando as coisas ficaram mais facilitadas em termos de informação, muita informação, a gente quis abraçar tudo, e aí nós não tínhamos uma mente preparada para tanto, né? Porque ela prioriza muita coisa, e quando ela não prioriza, ela pifa, simples assim, porque é uma máquina, não vai dar conta de tudo, né? Então, como a gente veio se encontrando aí pelo caminho, nesse caminho de autoconhecimento, de busca, nós fizemos a nossa parte muito bem, né? Nós trabalhamos sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sempre através de teoria e prática, que é isso que faz com que a gente consiga ter uma resposta melhor dentro do autocontrole e do autoconhecimento. Eu quero mostrar aqui para vocês que o João escreveu esse livro aqui, Momento Presente. É um livro que vocês vão saber aí daqui a pouquinho, que vocês têm a oportunidade de receber ele, né? Tanto no que a gente vem trazer aqui, como vocês podem conversar direto com o João para receber na tua casa. Eu já li esse livro, é excelente, tem várias práticas, explica muito bem para você a questão do estresse, a questão ansiosa, quais são as práticas mais facilitadas, mostra como fazer, né? Por quê? Porque a gente vem nesse processo aí. E esse ano, né, João? Assim como 2020, né? A gente fez O lives processo se também. acelera. O processo se acelera. A gente está sempre aqui se encontrando depois das tragédias, né? Porque a gente sabe que tudo se acelera depois É dessas verdade. situações. É Então, a verdade. gente teve isso na pandemia e está tendo agora de novo, né? Junto com as coisas da vida, mais uma tragédia aí. Eu vi que tem gente do Rio Grande do Sul aqui, né? Que fez com que a gente ficasse ainda mais acelerado, ansioso, angustiado, né? Não sei como é que foi para ti, João. Acho que tu é de lá, né? Tu é Tenho dessa região, então tu parentes também lá, tenho pode. amigos lá, acompanhei processos, né? Ajudei no que pude, né? Tanto materialmente quanto psicologicamente, enfim. A gente faz
dá a contribuição da maneira que pode, né? E esta não deixa de ser uma forma de contribuir, não necessariamente só para aqueles que, né, passaram por um colapso mais extremo, como é o caso do Rio Grande do Sul, né, e muitos outros que estão acontecendo no mundo. Então, é para a gente começar a ter uma noção maior de que a gente precisa tratar desses assuntos com uma determinada urgência que eles merecem, né? Porque estão acontecendo cada vez com mais intensidade, cada vez mais próximos de nós, né? Então, todos nós estamos sujeitos a isso, né? E eu até queria comentar, né, nessas tragédias, principalmente nesses grandes colapsos, né, vem muitos questionamentos, né? E muitos questionamentos não apenas gerando ansiedade, estresse, depressão. São os questionamentos esses que eu falei que são os questionamentos perenes, né? Porque na vida tudo muda, tudo é ciclos, tudo vai mudando, né? As formas são impermanentes, mas tem aquelas perguntas existenciais que são essas que eu falei para vocês aí, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou a fazer aqui, qual é o meu propósito nisso tudo, né? Qual é o sentido da vida? Essas perguntas, elas permanecem sempre, durante toda a nossa jornada. E à medida que a gente se aproxima do fim da jornada, elas ficam cada vez mais intensas, né? E é importante que a gente tenha noção de que as respostas a essas perguntas, quem detém o poder, a autoridade, né, sobre si e sobre os demais, né? E aí eu até gostaria de comentar um pouquinho sobre a jornada humana, né? Rapidamente, né? Eu tenho esse meu lado professor, né? Que dei aula na faculdade durante 8 anos, mas sempre é bom esclarecer um pouquinho da história, do contexto, para a gente poder entender os mecanismos que estão gerando e regendo essa situação toda agora, né? O ser humano, nas épocas primitivas, né, há mais de 10, 14 mil anos atrás, que não havia agricultura ainda, que ele era nômade, né, que ele buscava o seu alimento na natureza, diretamente, como caça ou coleta, né, ele tinha uma questão transcendental tratada de forma anímica. O que significa isso? Significava que ele considerava tudo sagrado, né? O espírito, né? A energia e o corpo, que é a matéria, estavam integrados. Tudo era sagrado. A água era sagrada, a terra era sagrada, né? O ser humano era sagrado, os animais eram sagrados, tanto que quando ele ia caçar, ele orava, né, para o espírito daquele animal ou para aquela árvore que ele iria abater para transformar numa canoa, em algum tipo de ferramenta, e isso fazia com que ele tinha essa sacralização do que era a vida, né, do seu entorno, tá? E aí surge a agricultura, né? Começa a haver uma certa separação dessa questão da energia da matéria. Começa a surgir os deuses, aí começa o politeísmo, né? A água já não é mais sagrada, agora o deus da chuva é, né? E esse deus, ele ainda está, de certa forma, vinculado à natureza, porque ele está desvinculado da matéria, mas ainda permanece dentro do planeta, dentro do nosso sistema, né? É interessante essa evolução, como é que as coisas vão se desconectando. Eu estou contando essa historinha para que vocês entendam essa desconexão. E são vários deuses que surgem, como eu falei, o deus da chuva, o deus da colheita, né? O deus da fertilidade, a deusa da fertilidade, enfim, já começa a surgir uma certa hierarquia religiosa em função disso, dessa desconexão entre a energia e a matéria, entre espírito, né, e corpo. E aí a evolução vai acontecendo, do politeísmo nós vamos para um monoteísmo, que aí além de, né, termos essa desconexão mais ampla, porque o Deus passa a não pertencer mais a este planetinha, ele está lá fora, nas estrelas, no céu. Ele é único, né? Ele tem o total poder, né? Ele monopoliza, né, todo o poder sobre a verdade, né? Através das igrejas, né, que vão surgindo nesse período, aí, das religiões que surgem, né? Então aí já começa a ter uma desconexão ainda maior do ser sagrado, né, que está fora, bem fora, daquela matéria, daquela, né, da questão. Já não se tem mais, né, aquela oração
aquele sentimento em relação ao que você vai consumir da natureza, da terra, do planeta, né? E você já ora para o Deus, já faz o sacrifício para o Deus, né? Já pode explorar a natureza, conquistar a natureza desde que você ore, né? Então essa separação já vai causando todos esses aspectos que nós vemos hoje, como é que são os sistemas sociais, sistemas econômicos, né? E, finalmente, né, depois de um certo tempo, começa a surgir o materialismo científico. E aí é interessante também, né, porque surge a ciência, e a ciência, ela começa a ser a dona da verdade. A partir daí, né, o inquestionável não está mais na igreja, nas igrejas, está na ciência, né? E a ciência se volta para o materialismo, para a materialidade, né? O que existe fora da materialidade é desconhecido, mas fica muito evidente essa desconexão. E esse processo todo de desconexão, com certeza nós vamos comentar aqui durante a live, vai ser o que vai gerar muitos estresses, muitos medos, muitas ansiedades, muitas depressões, né? Porque você não está mais conectado com a sua essência, né? E a tecnologia que foi surgindo e acompanhando isso e acelerando esses processos, né, nos leva cada vez mais para fora, né, justamente para essa materialidade hoje separada da espiritualidade, e que nós estamos num ponto crucial agora, né, que está havendo um certo retorno, né, um certo retorno. A ciência está começando a entender que não é só a matéria, existe algo mais, né, a nível de consciência, né, que rege esse processo todo em conjunto com a matéria. E é bem interessante esse processo, porque nesse processo a gente vai resgatar não só essa reconexão com a nossa essência, como vai ser também, né, corresponsável pelos nossos processos de cura, né, de autocura, e de conhecer diretamente essa verdade através da experimentação. Né? Esse é o caminho para mim, essa é a grande jornada que cada um vai ter que ter. Com certeza a gente está bastante desconectado. É só olhar para essa questão da tecnologia, né, cada vez mais avançada e cada vez buscando que a gente esteja com o nosso olhar para fora, né? Nunca para dentro, nunca com o que está acontecendo com a gente. E eu até estava comentando hoje sobre isso, como é interessante que a gente tenha um público tão expressivo em ansiedade, em estresse, em depressão, e como a gente veja cada vez mais assim, ó, a resistência das pessoas de compreenderem que você melhorar, você ter saúde mental é um trabalho sobre si. E é trabalho, né? É trabalhoso você se conhecer a ponto de saber o que você quer, o que você não quer, o que faz bem, o que faz mal, no que você acredita, no que você não acredita. É muito trabalhoso. E as pessoas, hoje em dia, com a fala de que tudo é correria, de que tudo não dá tempo, né? Estão pegando a sua saúde, que sem ela não há nada que você vá fazer, não há. Você pode pensar que você vai ter trabalho sem saúde, vai ter família sem saúde, vai ter relacionamento. Não vai ter. A saúde vem em primeiro lugar. E a maioria das pessoas hoje em dia vai empurrando isso com a barriga, ou como você falou, né? Colocando isso na mão do sistema. Né? Eu acho que se eu tomar um remédio é mais rápido, eu resolvo o meu problema. E a gente está vendo cada vez mais assim uma inconsciência das pessoas nesse sentido, porque assim, eu não sei se alguém sabe, mas uma caixa de antidepressivo às vezes pode custar R$ 1.000. Então, eu não sei se é tão viável assim, e eu não sou contra os remédios, eu só acho que eles são necessários em pontos bem específicos ali da jornada. E sozinhos eles não fazem nada, eles não fazem tudo por você. Você vai continuar com aquele problema ali estacionado, né? Até um tempo em que ele vai caindo, o efeito dele e tudo mais. Então, Vai essa gerar uma ideia. necessidade de um consumo maior, de uma dependência maior, né? É complicado. É um processo Exatamente. cíclico complicado. Nós estamos, assim, sempre colocando na mão dos outros uma coisa que é a nossa responsabilidade. Desde que eu fiz a parapsicologia e eu tive, assim, professores muito bons, né? Eu tive aulas de autoconhecimento que eu não vi em nenhum outro lugar, nem que eu procurasse fora, né? O João também conhece, o professor Eduardo, foi as minhas melhores aulas de autoconhecimento, elas me deram uma base muito grande, assim,
para trabalhar sobre a minha própria mente, sobre as minhas emoções. E ali eu fui buscando, assim como o João também buscou, né? Essa reconexão, esse entender de você. Por que que você é como você é? Por que que você age como você age, né? E o que que é mais importante hoje do que ter o poder sobre você? Que é isso que o João falou. Autocontrole hoje, mental, emocional, autodomínio, é o maior poder. É a maior habilidade que a gente pode desenvolver hoje para ser realmente livre. Essa é a minha visão. Porque você só é livre quando você é dono da tua cabeça, das tuas emoções, de você mesmo. Senão alguém vai ser, não é verdade, não? Sempre tem Você, alguém para ser, né? você tocou num ponto que eu achei interessante, né? Que é aquela questão, né? As pessoas, primeiro, primeira desculpa, não tenho tempo. Essa Ah, é a maior, né? Não tenho recursos, né? Tenho, na verdade, tenho outras prioridades. Nós temos que começar a ser mais honestos conosco mesmo. sim, Nós temos exatamente. tudo o que a gente quer, mas precisa definir quais são as prioridades. E como você falou, prioridade, a saúde é fundamental. Sem saúde você não trabalha, sem saúde você não faz nada, né? Começa por aí. Então, essa é uma questão básica. A gente tem que começar a perceber o quanto a gente tem de auto-engano, né? E Uhum. às vezes, né, questão de recurso, não tem recurso para isso, mas tem, gasta em alguma coisa supérflua. É preciso saber definir o que é essencial, o que é importante e o que é supérfluo. Faça uma pequena lista, né? E Uhum. aí você vai ver o que são as coisas mais, né, perenes na tua vida, aquelas que você vai tentar levar. Eu sempre falo assim, o importante não é a herança que você deixa, mesmo o legado psicológico. É que ajudou, deu aula, fez aquilo, né? Não, o que você leva dessa vida? E esse parece ser um processo egóico, né? Mas não é. A finalidade maior que nós estamos passando por aqui é para aprender algo, para ir para uma outra etapa, seja qual for, né? Numa situação com a ampliação da consciência, né? Com algo a mais de ter sido aprendido aqui. Então, a partir do momento que você define essas prioridades, você vai ver o que é essencial. E o que é essencial, você pode fazer em paralelo, como eu falei, né? Não precisa abrir mão da tua atividade profissional, né? Mas pode abrir mão do que é supérfluo, por exemplo. A atividade profissional é importante, mas tem muita coisa que você gasta de tempo em coisas supérfluas e que você pode, né, começar a selecionar aquilo que você pode, vou deixar isso de lado, né? Eu só queria falar também sobre uma das dificuldades que as pessoas têm dessa busca do autoconhecimento e que a gente já trilhou vários caminhos, é porque elas acham que demandam um investimento muito grande, né? Justamente de tempo e de recursos. E na verdade não, tem gente que, né, consegue de uma maneira bem simples até chegar a certos caminhos, a certas jornadas que facilitam, né, esse equilíbrio, né, na sua existência, né? Então, eu tive que fazer um processo meio longo, porque pela minha formação, como eu falei, eu sou muito racional, né? Eu uso muito o neocórtex. E eu, até chegar de volta aonde eu estou hoje, porque foi uma Quem volta, e pensa vocês vão entender o muito, quem porquê. tem a mente acelerada é mais difícil. É muito mais difícil. Porque o estímulo, né, da tecnologia, e a tecnologia é uma coisa fantástica, ela te ajuda materialmente. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou da área tecnológica. Ela é fantástica na questão material. Ela deveria te dar mais tempo e mais recursos para você poder depois se dedicar ao que é transcendental, ao que é essencial na tua vida, né? Mas, e por incrível que pareça, nós parecemos às vezes aquele ratinho no círculozinho, correndo sempre atrás de mais e mais e mais, por questão de medo, né, insegurança, a gente vai falar isso, por questão de ansiedade, que a gente está sempre achando que a felicidade está no futuro, quando eu adquirir isso, quando eu conseguir aquilo, quando, né? Na verdade não é, né? Então, essa busca me levou a esse caminho de experimentação muito mais de senso-percepção. Nós vamos falar sobre isso, né? Aí surgiu a ideia do Instituto, daí surgiu a ideia do livro, que basicamente um processo de observação consciente, sair da ansiedade de estar no futuro, se preocupando com o futuro que pode nunca chegar, sair da depressão de estar avaliando, se culpando por um passado que já morreu, não existe mais, só existe na nossa memória, mas vir para o aqui e agora com plena percepção, né? Aliás, é o único tempo que a gente faz alguma coisa
para poder eventualmente até modificar o futuro, né? Um futuro almejado, diferente daquele que eventualmente poderia ser se a gente não tivesse nenhuma ação agora nesse momento presente, né? Mas mais do que isso, é começar esses processos de senso-percepção significa tirar um pouco a mente analítica, o neocórtex do processo, porque o corpo, a nossa máquina é perfeita, ela é muito inteligente, ela vem preparada para se autocurar, desde que não haja muita interferência. Que interferências? Essa de querer ir para o futuro, essa de querer ir para o passado o tempo todo. Não, chegue, fique aqui agora. O corpo se autocura, desde que não haja essa interferência. E com isso, se você conseguir chegar, o difícil é sair desse processo do pensamento, porque nós temos mais de 60 mil pensamentos, cada vez eu acho que o número é maior. Por quê? Porque a questão toda é que nós somos assediados pelas questões midiáticas, né? Hoje, redes sociais, toda a tecnologia vem para acelerar ainda mais o processo mental, o processo do pensamento. E a gente vai colapsar se seguir por esse caminho, né? Sem ter o devido equilíbrio. Eu não sou contra acessar, dê um tempo para isso. Mas dê um tempo também para relaxamento, dê um tempo para contemplação, dê um tempo para se observar. Como é que está a sua respiração? Se você está ansioso, está no futuro, ela está curta. Opa, então eu preciso fazer alguma coisa? Não, você precisa só se observar e o corpo para, a respiração volta ao normal quando você vem para o aqui e agora. Então são técnicas muito simples, preventivas, de você ir equilibrando, né, essa aceleração toda, buscando justamente o componente que vai fazer com que você volte ao equilíbrio, como era antigamente, né? Como as crianças têm muito, né? E que a gente vai fazer nesse processo é reaprender como é que é ser criança com uma consciência do adulto, né? Basicamente é isso. É. Na verdade, alguém colocou ali no início da live, né, que esse era o grande desafio, né, lidar com esses processos, lidar com essas doenças mentais da era moderna. Mas, na verdade, por que que é um desafio? Porque tudo que a gente aprendeu sempre foi a lidar com o externo. Nós não, desde criança, não tivemos ali, a partir da hora que a gente entra na escola, né, a gente não aprende autoconhecimento em lugar nenhum. Na verdade, a gente é preparado para o sistema, para viver no sistema, trabalhar pelo sistema e não questionar muito. É aquilo ali e segue, né? Só que eu acho que todo mundo tem um momento na sua vida que começa a fazer esses questionamentos internos. E isso é um motivo muito grande de você observar que a evolução está te encontrando. Ou seja, ela quer te mostrar que tem muito mais do que isso, né? Então, a experimentação, ela é muito importante. Por que que eu estou falando isso? Porque quando eu vi que autoconhecimento, autocontrole, autodomínio era um poder que me daria liberdade, que isso é um valor tremendo para nós, liberdade, eu comecei a minha busca por práticas. Eu não queria mais só a teoria. A teoria eu já tinha recebido a teoria. Eu comecei a ir atrás de práticas, né? Como o João falou ali, a biopsicologia, nós fizemos cursos em institutos iguais. Então, a gente fez práticas voltadas para quê? Para conhecer o que a gente pensa e para perceber o que o nosso corpo sente. E isso está sempre muito conectado. Uma pessoa me disse para mim uma vez que eu achei fantástico, eu demorei para entender, porque num primeiro momento parece que é muito raso, né? A pessoa disse assim: começa a pensar o teu pensamento. E na hora eu fiquei assim: meu Deus, o que essa criatura quer me dizer com isso? Porque é com o tempo que que vai caindo as tuas fichas. E hoje faz total sentido que se você não conhecer a tua mente, o que ela fala, o que ela silencia, o que ela fala em excesso, se você não souber que pensamento que vem e vai, por quê, da onde é daqui, não é, você não consegue fazer essa seleção, entende? Vai dominar a tua cabeça, porque o excesso de informações hoje é uma coisa absurda. O nosso mecanismo não dá mais conta de tanta informação. E eu sempre digo, o primeiro passo para você ter autocontrole e autodomínio é você perceber que você agregou demais, que o HD está cheio. E aí você precisa começar a observar, né?
o que dá para tirar de tudo isso? Quanto que é lixo em tudo isso? Tem muito Muito, lixo nisso, né? muito. Então, assim, aí a pessoa fala, não, mas vai demorar para eu aprender isso que você sabe. Aí eu vou falar para você da minha experiência no consultório. A minha experiência no consultório com as pessoas que efetivamente querem desenvolver essas habilidades, ter esse poder, é muito rápido. Eu trabalho com acompanhamento terapêutico de 4 sessões em um mês e de 8 sessões em 2 meses. E a gente vê um resultado muito rápido. Por quê? Porque a pessoa está comprometida em fazer. O trabalho da vida dela é ela naquele momento. E ao mesmo tempo eu vejo na clínica o quê? Pessoas que querem a melhora, mas como uma grande maioria, eu não quero fazer nada. Eu acho que a terapia tem que fazer 100% por mim. Mas o terapeuta é só 50% do caminho. É, Milagre. claro. A gente não é santo e ainda não consegue Não fazer tem, não milagre, tem. né? A Então, assim, é jornada de muito... cada um é uma jornada interior, né? É uma jornada interior. Exato. Interessante. E é interessante isso que você falou, e aproveitando o momento, né? Nesses processos de senso-percepção, e eu vou falar um pouquinho sobre o que, que é isso, né? São processos que são mais rápidos, porque a mente sai um pouquinho do caminho e você vai trabalhar muito direto com a energia, corpo e movimento, né? Respiração, corpo e movimento. Então, é um processo que você começa, inclusive, a se perceber melhor o tempo todo. E vai te trazer para o aqui e agora o tempo todo. Porque a simples observação, se você está agitado, né? Você tá ansioso, a simples percepção de que a tua respiração está curta, e ela é curta, né? Na ansiedade, vai fazer com que, opa, você se acalme e, por incrível que pareça, um dos princípios básicos do Instituto é um grande psicólogo, já falo isso sempre, de 5.000 anos atrás, o Siddhartha Gautama, que dizia assim, ó, o pensamento é a parte psicológica da respiração e a respiração é a parte fisiológica do pensamento. Estão super conectados. Um influencia o outro. Significa dizer, se a tua respiração está agitada e você percebeu, não precisa fazer nada. A simples percepção, assim como um pai que observa uma criança, né, que acha que está sozinha e ela sabe que está fazendo alguma coisa errada e de repente ela olha para trás e percebe que tem alguém ali, ela para de fazer porque ela, né, é a consciência dela, que ainda é uma consciência externa. Quando ela começa a ter essa consciência interna, ela mesma vai se perceber. Assim como nós vamos perceber esse processo de respiração e mudarmos o nosso estado emocional. Porque os pensamentos de ansiedade, eles têm uma determinada frequência. E quando você acalma a tua respiração, baixa a tua frequência respiratória, você está fazendo com que esses pensamentos vão embora. Eles não são mais alimentados, né? E aí a gente vai tirando um pouco essa mente racional do processo e deixando que o corpo se reequilibre. O grande problema nosso hoje é o desequilíbrio, porque nós estamos acelerados demais, nós vamos ver que o processo de estresse é um processo autônomo. Isso está no nosso cérebro reptiliano, é um sistema nervoso autônomo que comanda isso. E como é que ele comanda isso? Ele comanda isso como comanda todas as nossas funções fisiológicas, batimento cardíaco, temperatura do corpo, né, a respiração. E ele percebe isso do ambiente, através do sistema nervoso, né? E é um GPS. E aí o que, que ele faz? Se está frio, ele manda uma determinada ordem para determinadas glândulas, né, para determinados neurotransmissores ou hormônios, e vai haver uma descarga química corporal que vai equilibrar a temperatura. Isso é automático, porque se a gente tivesse que pensar nisso, estaríamos mortos, né? Só parar para pensar que tem que respirar, isso é automático. Mas esse sistema, que é um sistema perfeito, ele está extremamente desequilibrado pela excitação. Nós não conseguimos mais dormir bem, não temos um sono profundo, e com isso a gente não compensa, né? Não tem a faxina, né? Porque tem células morrendo, mas não está se conseguindo limpar, não se tem esse sono profundo, não está se gerando serotonina, não está se gerando endorfina, tem vários hormônios. Nós temos um sistema que é, né, o sistema nervoso simpático, que é o da ação do dia, e o parasimpático, que deveria atuar à noite. Mas só o simpático está acelerado, o parasimpático não está conseguindo reequilibrar. E aí o que, que acontece? O corpo fica num desequilíbrio, você fica num estresse crônico. E esse estresse crônico vai gerar hormônios, né? Vai gerar uma série de coisas que vão ser prejudiciais à saúde pelo seu excesso.
adrenalina, cortisol, por aí afora, tá? Então, quando a gente começa a dar liberdade para o corpo, tirando a mente do processo, ele começa a se reequilibrar sozinho. Isso é o legal da coisa, né? Agora é preciso fazer, dar o pontapé inicial, né? É preciso fazer esse trabalhinho aí de começar esse processo Não tem como. novamente, né? Não tem como não trabalhar. Não tem como não trabalhar, é isso aí, né? E o estresse é a causa, e isso que nós vamos falar hoje na live sobre medo, ansiedade, depressão. O estresse é a causa básica, e esse estresse vem desse problema, né? Desse sistema nervoso autônomo. Nós vamos ver por quê, como é que esse mecanismo funciona rapidamente, tá? Mas ele é a causa básica do medo, da ansiedade e da depressão. 90% das enfermidades hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a causa oculta é o estresse. Você tem um AVC, você tem uma trombose, o que é registrado, se você vem a óbito, é isso, né? Faleceu devido a um AVC, mas o que levou a pessoa ao AVC? Normalmente esse estresse crônico, né? Que é um acúmulo, né? Dessas energias que são presas no corpo e não são liberadas como deveriam ser, né? Porque os nossos seres ancestrais, primitivos, assim como os animais, né? O estresse é uma forma do organismo ter para sobrevivência. Foi o que nos trouxe até aqui, né? Ele é uma descarga química muito grande numa iminência de um perigo urgente, real. Ali entrou um tigre dentro da tua sala, né? Você não tem nem que pensar, você vai lutar ou vai fugir. Normalmente fugir numa situação dessas, né? Você nem pensa. Então essa bomba química ela te possibilita isso, acelera o teu batimento cardíaco, enche de os teus músculos de sangue, né? Dilata as tuas pupilas, você está pronto, focado para sobreviver. E é isso que você vai tentar fazer, né? Sem pensar. Você não está pensando nisso, né? Isso acontece automaticamente. E aí você faz, como faziam os nossos ancestrais, só que no mundo moderno, né? Fisiologicamente continua a mesma situação. Porém, no mundo moderno, o que acontece? Você é uma pessoa civilizada. Se você sente alguma coisa, e aí vem o medo psicológico, né? Como uma perda de emprego, uma ameaça de um chefe, alguma coisa acontecendo, você vê aquilo, o teu corpo interpreta aquilo como uma ameaça de morte. E ele vai reagir da mesma maneira que fosse uma ameaça real de morte, como se fosse o tigre entrando dentro da sala. Vai liberar aquela bomba química. Primeiro adrenalina. Não foi suficiente, o cara continuou batendo misérias no teu ouvido, vem o cortisol. E você vai reagir como? Você é uma pessoa civilizada. Aí você o que está? Ou você está com muita raiva, e você vai engolir essa raiva, né? E essa raiva que você vai engolindo vai se transformando em ansiedade, porque você quer dar uma resposta, quer brigar, mas não consegue, isso é a luta. Ou você vai tentar fugir, mas você não pode chorar no banheiro, então você vai engolindo o teu choro, e esse choro vai te gerando uma sensação de impotência que vai gerar uma depressão, né? Então, como lidar com isso, né? De novo, é uma questão energética. O negócio é não acumular. Tem atividades que fazem, né? O animal, como eu falei, o nosso ser ancestral, ele lutava ou fugia, ele descarregava aquela energia e no outro dia começava a vida de novo do zero. Nós não, nós estamos tendo esse acúmulo, né? Esse cortisol, essa energia que não foi usada, também vai se acumulando como plaquetas no sangue. Daqui a um pouco você tem um AVC justamente por causa disso, uma trombose por causa disso. Então, como fazer para liberar essa energia? Aí vem essas técnicas que eu falei de estímulo à senso-percepção para voltar a fazer o que nossos ancestrais faziam. Só que não dá para, né, fugir ou lutar com o tigre dentro de sabre, então nós vamos fazer algumas atividades físicas, corporais, postura, respiração, que vão liberar essa energia e vão fazer no dia a dia o teu equilíbrio. Porque não tem como você evitar o estresse, né? Principalmente hoje o estresse psicológico, né? As fontes estressoras estão por aí o tempo todo, no trabalho, no trânsito, não tem como evitar isso, mas tem como lidar com isso, tem como ir regulando. Subiu, dá um jeito de descer, esse é o caminho. Na verdade, assim, nós somos, é só você observar, você é uma máquina, né? Perfeito, uma máquina maravilhosa. Uma máquina que pensa, né? Que sente tudo com intensidade. E aí imagina que essa máquina ela tá ligada 24 horas por dia. É isso que acontece. E aí, uma hora ela vai pifar, né? Porque não tem nenhuma máquina que consegue trabalhar tanto tempo assim.
sem paradas, sem descanso, né? E a ideia aqui é realmente, parece que a gente chove no molhado, porque, né, a gente fala sempre desses assuntos, mas cada vez a gente deve falar mais para que as pessoas não deixem chegar nos extremos, né? Os extremos são os lugares que vão te levar à doença, que vão te levar a parar obrigatoriamente. E aí eu te pergunto, né? Porque se essa voz na cabeça, se essa voz na tua cabeça que fala 24 horas por dia contigo é você, quem é que tá ouvindo? Quem que tá ouvindo? Né? Talvez tem mais alguém aí que você nunca percebeu, que você nunca se deu conta, porque você achava que você era essas vozes, né? Então, tem tantos detalhes, assim, tantas coisas que a gente vai descobrindo no processo, quando a gente faz esse trabalho sobre a gente, e é muito gratificante você saber que sim, você tem estresse, que tem dias que você está mais estressado, que você tem ansiedade, que você sente medo. Tudo isso é natural do ser humano, não dá para viver sem isso. A pessoa que quer vir no consultório e dizer assim, me hipnotiza que eu não quero mais sentir ansiedade. Não tem, meu amigo, não tem como, entende? Faz parte do pacote. O problema é que a gente foi comprando download para cada vez ter mais disso, né? Então, não existe um poder maior do que você ser a pessoa que sabe disso, que reconhece isso em você e consegue te trazer para esse equilíbrio, né? Porque os extremos, eles são muito importantes, eles são lugares de crescimento, eles não são lugares para a gente morar. Então, eu sempre digo, a ansiedade é um excesso, né, de aceleração, doença. A depressão é um excesso de paralisação, doença. Sempre vai ser necessário esse equilíbrio. E por que que a gente está trazendo isso aqui? Por que que a gente resolveu fazer essa live? É para trazer para vocês uma oportunidade que nós sentamos, desenhamos e achamos interessante trazer, principalmente nesse primeiro momento, para quem é de Jaraguá e região, porque vai acontecer um workshop, né, que está baseado aqui no livro do João. Então, o que, que vai acontecer nesse workshop? Primeiro que ele vai ser no meu consultório, não é um espaço grande e a ideia foi justamente essa, né? Trazer um evento que seja personalizado, que seja mais íntimo, mais restrito, para que você possa aproveitar melhor, para que você possa trocar, falar o que você está sentindo a partir das práticas que o João vai trazer, que eu já fiz, eu já participei de workshop do João, eu já tive situações assim, ó, que eu não consigo nem descrever para vocês, depois dessas práticas, né? Que ele vai falar aqui um pouquinho como vai ser. Isso vai acontecer numa tarde de sábado, onde você pode te dar esse presente de vir desenvolver habilidades que vão te dar essa liberdade de te conhecer, de saber como você funciona e de te controlar melhor, né? Então, isso vai acontecer no dia 15 de junho, um sábado à tarde, da 1h30 até umas 6 horas, mais ou menos, e a gente vai ter alguma teoria para você entender as coisas que ele traz, mas também práticas que você vai levar como habilidades, como ferramentas para você ter esse autocontrole. Então, ninguém melhor do que o João para falar, né, como que são essas práticas simples, difícil. Na minha visão, que já fiz, não é nada difícil e vai te dar um resultado muito rápido. Não é, João? Ah, com certeza, eu acredito muito nisso, porque, como eu falei, né, é uma experimentação. E cada um vai ter que experimentar para entender como é que é. É assim como são tudo na vida, né? Você pode, por exemplo, na questão, né, do amor, né? Tem muita gente que já escreveu livros fantásticos sobre o amor, descrevendo o que que acontece, né? Aquela palpitação, aquele friozinho na barriga, aquele sentimento. Mas se você não vivenciar o amor, você não vai saber como é que é. São processos individuais, né? A sensopercepção é isso, né? São processos neurofisiológicos, o mundo está aí fora, os fatos acontecem, porém a interpretação dos fatos através dos sentidos, né? Olfato, tato, né? Palato, visão, audição,
eles são processos individuais e cada um processa isso à sua maneira, de acordo com o seu ego, a sua formação mental, as experiências que teve na vida, né? Um mesmo fato pode ser interpretado de maneiras completamente distintas por duas pessoas. Então, como esses processos neurofisiológicos são individuais, a pessoa tem que entender isso, é uma questão interna dela. E o que vale para ela não vale necessariamente para o outro, né? E como esses processos são internos, a questão da experimentação, ela configura a melhor forma de você internalizar isso, cristalizar isso e levar, né? Como eu falei para vocês, é isso que a gente leva na ampliação de consciência e no próprio controle, né? Controle que eu digo, na verdade, é assim, é estar num equilíbrio, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da mente ocidental. A mente em si é uma grande ferramenta. E a mente ocidental é uma ferramenta que possibilitou, né, todo esse desenvolvimento tecnológico. Se vocês verificarem, né, o Oriente está começando agora a se ocidentalizar. Materialmente ele está evoluindo faz muito pouco tempo, né? Em compensação, ele tinha muito mais essa noção de energia e esse equilíbrio do transcendental, né? Tem aspectos bons e ruins nisso, porque essa ocidentalização, essa globalização da mente ocidental, ela está trazendo esses benefícios, como eu falei, materiais, né? A tecnologia avança e tem uma série de recursos, né? Eu não vou falar nem de água encanada, energia elétrica, eu vou falar, né, das cirurgias hoje que tem através de robótica, inteligência artificial, enfim, uma série de benefícios, né? É claro que isso traz também, em consequência, aspectos negativos, né? À medida que isso ocorre, nós vamos fazendo com que essa mente fique cada vez mais imediatista. As pessoas não conseguem assistir mais uma hora de live. Nós fizemos esse workshop em questão das 13 às 18 horas, em 5 horas, porque ninguém mais pode passar um final de semana, um sábado e um domingo fazendo workshop. Eu cheguei a fazer workshops quando eu fui em busca de conhecimento, né, de equilíbrio, de uma semana, de ficar imerso, sem celular, sem nada. Hoje Eu a gente também. sabe que isso é muito complicado, né? Mas a gente vai tentar sintetizar isso, dando algumas técnicas, dando um gostinho, né, para que a pessoa consiga ter esse equilíbrio de volta, tá? E isso é importante, porque, olha, se a vida, se a saúde dela não é importante, o que será, né? Então, e entendendo o processo, como é que ele funciona, você pode, da melhor maneira possível, não só para si, como melhorar o teu entorno, né? Então, a sensopercepção é isso, como eu falei. E as técnicas de estímulo à sensopercepção, e aí tem várias, né? Tem automassagem, postura corporal, respiração, tantra, nós vamos falar xamanismo, nós vamos falar sobre técnicas ancestrais, yoga, enfim, e vamos aprender algumas coisinhas de algumas delas, até porque o tempo é limitado, é restrito, né? Mas essa prática ela vai possibilitar nós trocarmos em grupo, isso é uma terapia grupal, né? Na verdade não é um workshop, Com porque teremos certeza. poucas pessoas. E o legal de ter poucas pessoas e ter um grupo é que tem a egrégora do grupo. O que é isso? É aquela energia que soma em conjunto. É muito mais fácil trabalhar um ego grupal, um ego tribal, do que um ego, né, individual. Nós vamos começar a nos reconectar a sentido de pertencimento ao grupo, né, à comunidade, e aí isso vai fazendo com que esse sentido existencial vá além dessa questão individual que cada um traz nas suas necessidades, né? Porque eu sempre lembro disso, né? Você acha que é um ser individual, você acha que é uma onda, mas a onda também faz parte do mar, né? E uma hora essa onda vai voltar a ser mar, né? Esse é o nosso corpo, né? É dessa forma. E esse nosso corpo, na verdade, é essa máquina perfeita que veio sem manual de fábrica, né? Que nós não damos a mínima bola, né? Para aprender pelo menos como fazer para trocar né? O óleo, para poder manter uma longevidade maior, já que ela não pode ser simplesmente trocada, né? Totalmente, ela tem que ser indo aos poucos sendo consertada naquilo que há disfuncionalidade. E é preciso que a gente aprenda um pouco sobre isso e que isso
o nosso corpo é um conjunto de 50 trilhões de células, bactérias e outros seres afins que estão aí convivendo. Você é o síndico desse conjunto habitacional, aí, desse conjunto existencial. E esse é o detalhe mais importante que eu sempre digo quando eu uso essas técnicas. Porque quando você está tendo um medo, uma ansiedade, você que eu digo, nós, aquela consciência que habita e é o síndico dessa massa, desse corpo, ele está tendo uma noção do que está afligindo ele. Agora, você passa para dentro essas informações, para todas essas células, para todas essas bactérias, informação de medo, essas frequências, e eles e elas não estão vendo o que está acontecendo, elas simplesmente acreditam que o perigo é real, e às vezes o perigo é psicológico, né? É o medo do futuro. E aí eles vão agir de acordo com o perigo, que para eles é real. Por isso essa descarga hormonal, né? Por isso esse acúmulo, às vezes indesejado, que causa desequilíbrio no seu corpo. Né? Então, quando você começa a entender esse processo e partir do, eu sou parte de algo maior. Eu começo a me reconectar. Eu sou responsável por algo maior também. Eu sou parte dele, eu sou responsável também. E aí começa a ser mais fácil de trabalhar essas questões do ego, essas questões de aceitar o momento como ele é, porque o grande conflito que a mente causa é que a gente nunca aceita o momento como é. A gente está sempre lutando. Mas está lutando por quê? Porque a mente é assim. A mente é analítica, ela divide, e tudo que é dividido tem um conflito. Né? Eu gostaria de fazer assim, mas a sociedade não me permite, né? A minha religião não me deixa, mas eu estou sentindo isso, mas eu estou indo na outra direção. Então esse conflito interno causa dor, causa sofrimento. Né? E é isso que nós vamos reaprender também, como sermos íntegros, né? A criança é íntegra. E nós vamos fazer brincadeiras como crianças, só que brincadeiras sérias, como as crianças fazem quando estão numa brincadeira. Parece uma realidade, mas ela sabe que no final é uma brincadeira. Então a gente vai ter técnicas ali que a gente vai saber utilizar, tomando consciência, como se fosse na vida real, e a vida real é uma grande brincadeira. Né? Porque no final, todos nós, né, o tabuleiro continua aí, mas né, nós vamos retirar do jogo. Né? Então a gente tem que ter essa noção e poder trabalhar com isso, com uma consciência maior sobre isso, é muito legal, é muito bacana. Eu Eu me acho empolgo quando falo interessante, disso. eu acho interessante que parece que a nossa ficha não cai, né? Nós agora estamos tendo que lidar com inteligência artificial. E assim, ó, já tá aí faz tempo, é que tá chegando o termo pra gente agora. E eu não sei se vocês já perceberam, mas através da inteligência artificial vai ser bem difícil para quem não tiver a inteligência natural muito equilibrada de perceber o que é verdade, o que é mentira, o que não é realidade, o que está manipulando a tua cabeça, o que está manipulando as tuas vontades, os teus comportamentos. Então, nunca foi tão necessário você começar a saber quem você é, porque se você não sabe, esse poder vai ser de quem vai dizer quem você é. Esse é o poder de manipulação das pessoas, de manipulação da nossa mente, das nossas emoções. Como a gente bem viu agora nessa última tragédia aí, né, do Rio Grande do Sul, o poder do sofrimento de uma egrégora que contamina todo mundo. Nós não passamos por aquilo efetivamente, mas nós estávamos sentindo várias emoções que eram daquilo. Então, saber identificar o que é meu, o que é do outro, o que é um pensamento realmente interessante de estar na nossa cabeça ou não, não tem outra palavra para isso, é realmente poder pessoal. Então, a ideia desse workshop, e aí eu quero deixar claro aqui, são apenas 8 vagas. É bem personalizado para que a gente possa fazer essa troca, para que você possa tirar as tuas dúvidas, para que você possa compartilhar as tuas percepções num ambiente seguro de terapeutas, né? Dentro de um consultório que também tem uma egrégora de proteção para isso. Todas as pessoas que estão ali dentro estão para serem trabalhadas evolutivamente, né? E a gente tem essas inscrições até o final de semana agora, no próximo domingo. Para quem estiver aqui na live, tem um diferencial no valor se você quiser fazer a tua inscrição. E eu vou te falar bem da real, tá? É menor que o valor de uma sessão de terapia.
Então, a ideia não foi de forma nenhuma colocar um valor absurdo para que ninguém possa acessar ou fazer. É super acessível. Então, eu te diria que pelo menos se dê a oportunidade de entender aquilo que a gente já entendeu, aquilo que a gente já pratica e que por isso, né, a gente tem condições de estar trazendo também para vocês, porque eu não sei, o objetivo do João, tenho quase certeza que é o mesmo que o meu, que a gente consiga pessoas cada vez mais presentes, mais conscientes, mais conectadas consigo mesma, né? Porque essas pessoas é que vão fazer a diferença nesse mundo que está cada vez mais agitado, né? Então, entre em contato com a gente pelo direct, pode entrar em contato também no direct do João. Esse livro aqui vai para vocês junto na inscrição. Quem precisa de certificado também vai ter um coffee break ali breve para a gente dar um respiro na tarde, mas eu tenho certeza, porque já participei, né, já sei um pouco dessas técnicas que vão ser aplicadas, de que vai ser uma tarde assim, muito produtiva para você em termos de saúde mental, né, João? Eu acho que não tem nem muito o que a gente colocar mais, porque você vai ter que vivenciar. Não tem Eu nenhum sou trabalho que você faça, não existe. Alguém pode vir e contar para você, mas aquilo que você vivencia é único teu. Ninguém vai conseguir te dizer o que você passou, o que você sentiu, né? A conexão que você fez dentro de você daquilo. Então é muito valioso, só tenho para dizer isso, né? Senão também não estaria dentro dessa parceria. Eu sou suspeito em comentar, né? Mas só para dizer, o livro basicamente é um manual, né? Ele vai dando vários caminhos possíveis, várias técnicas possíveis, e aí as pessoas podem procurar essas técnicas em ambientes especializados onde elas são praticadas, né? O objetivo do nosso instituto não é utilizar essas técnicas no dia a dia, né? Para isso existem outros institutos que vão fazer cada uma delas, né? No seu melhor esplendor possível, mas é divulgar essas técnicas, é promover, para que as pessoas percebam que com essas ferramentas na mão, elas podem se autocurar, e de forma preventiva, sem efeito colateral, simples. São práticas que às vezes, eu não tinha pensado que isso tinha esse determinado valor, e tem, né? E as pessoas podem se ajudar a se equilibrar e ajudar as pessoas próximas a si, né? Então eu acho que isso é muito bacana porque tá na mão delas, né? Tá na mão delas a qualquer momento que elas precisarem. Não precisa, né? Contatar um profissional, né? Tem muitas coisas simples, né? Que podem ser postas no dia a dia por 10, 15, 20 minutos, nem isso, né? E já vão fazer uma diferença enorme, né, nessa questão do equilíbrio, da saúde, né? Do se sentir um pouco mais, né? Uma frequência um pouco mais baixa, em paz, em equilíbrio, né? Apesar de tudo que acontece no mundo lá fora, porque de novo, né? Os fatos estão aí. Não dá para evitar, não dá para negar, não dá para lutar com os fatos. O que nós precisamos é saber como reagir a eles, ou melhor, não como reagir, mas como agir em relação a eles. E para isso a gente tem que estar muito sereno, muito equilibrado, com muita saúde, né? Para que a gente não entre nessa frequência, assim como o terapeuta, o médico, né? Não pode entrar na dor, no sofrimento do paciente, senão ele não vai conseguir ajudar o paciente. Assim seria para cada um de nós, se quisermos ajudar um familiar, um amigo, alguém que está numa situação mais difícil, né? Não podemos entrar nessa frequência. E a forma de sair dessa frequência, dessa egrégora, do sofrimento, da dor, que esses grandes colapsos causam, não precisamos nem ir para o Rio Grande do Sul. Se vocês têm algum parente, algum amigo, já tentaram levar atualmente no hospital, você vai ver que o hospital aqui está lotado, está colapsando o sistema de saúde. Por quê? Porque tem muitas enfermidades, o sistema imunológico baixou muito das pessoas, né? E por que baixou? Por causa dessa frequência, está extremamente acelerada, né? As pessoas baixam sua imunidade com isso. São frequências de medo, frequências de insegurança, enfim, né, de indignação, uma série de fatores aí que fazem com que você acabe se envenenando, né? E isso é muito ruim. Então é isso que a gente quer, tentar fazer com que as pessoas consigam ter esse nível de equilíbrio, elas próprias, de forma muito simples, né, e muito acessível. É isso aí, essa é a ideia. Então, é esse o convite que a gente veio fazer aqui para quem é de Jaraguá e região.
Vou reforçar, vai acontecer dia 15 de junho, é um sábado à tarde, da 1h30 às 6 horas aproximadamente, né? Vai ter um pequeno coffee break ali no meio, vocês vão receber o livro, que é uma grande base para vocês levarem para casa, mas vocês vão receber o mais valioso, que é a nossa experiência, né? Em ter passado por isso, em ter feito, em levar isso adiante e vocês vão experimentar em vocês. Então, isso é o que vocês levam e que ninguém tira de vocês. O valor é super acessível, menor que uma sessão de terapia, tenham certeza disso. Para quem estiver aqui na live, vai ter um super desconto, se quiser fazer a inscrição, né? Mas se agilize, porque como são só 8 vagas, e a gente vai fazer as inscrições até o domingo, então você precisa ser rápido. E aí, quem tiver qualquer dúvida, pode questionar tanto a mim quanto ao João aqui nas redes sociais, né? Os Claro. folders também estão aqui nos nossos perfis. E quem está chegando agora, essa live vai ficar salva para que você possa assistir ela completa, entender do que se trata, o que, que é esse presente que a gente está trazendo aqui para vocês, né? E repassar para as pessoas, porque eu duvido que não tem ninguém aqui que conhece alguém que está no surto, que está na loucura, que está acelerado, que está estressado e que pode se beneficiar disso. No mais, aí eu agradeço, né, a presença de todo mundo aqui, a presença do João, né? Essa parceria é bem interessante. Vocês não vão ver em muitos lugares, né, terapeutas querendo que os seus clientes se desenvolvam, que os seus clientes tenham equilíbrio e que eles não fiquem dependentes da terapia, do remédio. Não é isso que nós queremos. Esse não é o nosso papel aqui. Então, fica aí a live para vocês, para quem não viu. E quem tiver dúvidas, né? Por enquanto eu não vi aqui o pessoal me perguntando nada, mas também se quiser perguntar depois no privado, pode ficar à vontade. Mais alguma coisa, João? Eu já vi assim, algumas mensagens de agradecimento. Nós é que agradecemos. Eu sempre falo que a gente, quando participa de algo assim, é um compartilhar, né? Sempre um aprende com o outro e nós estamos aí justamente para isso, nessa jornada evolutiva, né? Para aprender. Me considero um aprendiz da vida, né? Sempre, sempre, né? Um contador de história. Eu gosto muito de historinhas, mas historinhas com algum fundamento, né? Que traga alguma reflexão. E isso vai ter muito também no workshop, né? Além das práticas que vão ser bem interessantes, né? Tanto coletivas, né? Quanto individuais dentro da coletividade ali, né? Cada um no seu processo. E é muito legal porque o compartilhar depois nos ajuda a crescer juntos, né? Às vezes, né? Como eu aprendi muito na logosofia, né? Você falava aí, estudar o que experimenta, experimentar o que estuda, né? Mas havia muito também esse compartilhamento, né? Em cada um dava o seu ponto de vista, o que tinha lhe tocado mais, né? E às vezes isso ajudava o outro no seu processo, porque ele não tinha percebido dessa maneira e agregava, né? Então isso está cada vez mais difícil nesse mundo. A pessoa ou concorda ou discorda. A mente é isso, né? Esse processo analítico, comparativo, de julgamento, de condicionamento. E quando você tira a mente do processo, quando entra com a senso-percepção, as coisas fluem, a amorosidade flui, o bem-estar flui, a sensação de serenidade, de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, ela naturalmente aparece. É uma egrégora, é ambiente, é uma coisa fantástica, maravilhosa poder participar desses processos, né? Tá? Tanto orientando quanto recebendo a orientação é maravilhoso. Beleza, então. Quem está chegando agora, vou reforçar, né, que a live vai ficar salva no perfil. Mesmo que você não possa estar em Jaraguá, que você esteja em outro lugar, em outra cidade, essa live tem informações bem importantes, né? O João trouxe bastante conhecimento aqui, que já vai te ajudar a acordar para a vida. O workshop é o teu momento presente que está chegando agora para dizer, acorde, não dá mais tempo para dormir, beleza? É um momento de Então, presente para si mesmo, né? Eu sempre brinco com exatamente. isso. Dê Quando... esse momento de presente para você. Inclusive, aqui está a Tereza, tá a nossa live aqui, né? A Tereza também é terapeuta lá em Joinville, também faz um trabalho Querida amiga, muito um legal. abraço. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, né? Compartilhem essa live
E as dúvidas podem fazer contato com a gente no direct ou através ali na minha bio também tem o meu WhatsApp. Isso. Fiquem à vontade. Só sejam rápidos, porque são só 8 vagas. É Valeu. isso, Um abraço, gente. João. Paz, né, e luz para todos nós. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. obrigada. Valeu.